Eu coloquei algumas divisões, 3 divisões aqui para eu relembrar vocês como é que faz a divisão passo a passo. Anteriormente já fiz algumas, mas eu vou fazer mais algumas para fixar no aprendizado de vocês. Então, primeiro exemplo, 1725 dividido por 8. Então, eu tive que armar. Aqui tá representado de uma maneira, divisão, esses 2 pontinhos significa divisão. E para resolver, para achar o resultado, eu preciso armar essa divisão. Então, vai ficar 1725 dividido por 8. Então, vamos lá. O que eu vou precisar? Da tabuada do 8. Não tenham preguiça de decorar a tabuada. Não vão nesses truques de internet para descobrir o resultado. Esses truques também demoram muito. E a gente precisa que a tabuada, quando você pense numa multiplicação, já apareça no estalo na sua cabeça o resultado. Na mente, a mente da gente guarda o resultado. Então, quando você pensar numa, já vai dar um estalo e vai aparecer o resultado. Então, você tem que decorar, não tenham preguiça. Então, tabuada do 8. Primeiro, eu tenho que ver se só o algarismo 1 dá para dividir por 8. Não, só 1 é menor que 8, então não vai dar para dividir. Se eu pegar os 7 juntos, se eu pegar esses dois algarismos, 17, dá para dividir por 8? Dá, que é maior. Então, vou pegar o 17, risca ele. 17 dividido por 8. Aí eu tenho que ver na tabuada do 8 qual o número que se multiplica e aproxima do 17. É o 2. 8 vezes 2, 16. É o que mais se aproximou. Aí faz a subtração. 17 menos 16, 1. O que eu vou fazer? Abaixa o 2. Quando eu abaixei o 2, eu fiz uma marquinha nele para eu saber que ele abaixou, para não fazer confusão. Abaixei o 2, ficou 12. 12 dividido por 8. Aí, de novo, tem que lembrar da tabuada do 8. Qual o número que se aproxima? A gente viu que 2 vezes 8 é 16, passou. Se o 2 passou, então é 1. 1 vezes 8, 8. Põe aqui e faz a subtração. 12 menos 8, 4. Sobrou 4. O que eu faço agora? Abaixa o 5. Então, faz a marquinha nele. Abaixa o 5. Ficou 45. Aí eu tenho que lembrar na tabuada do 8, qual que se aproxima do 45? 8 vezes 5, porque 8 vezes 5 é 40. É o que mais se aproximou. 8 vezes 5, 40. Então, coloquei o 40 aqui e vou fazer a subtração. 45 menos 40, 0. 5, aliás. Desculpa aí o erro. 45 menos 40 dá 5, tá? O que vocês observaram? Tenho que abaixar? Não. Então, terminou a nossa divisão. Essa divisão não é exata, porque sobrou 5 aqui. 45 menos 40, 5. Sobrou 5, porque não tem que abaixar. Então, acabou a divisão aqui. Sobrou 5. Eu comentei agora há pouco que quando a gente termina uma divisão, a gente tem que ver se o que sobrou está correto. Pode sobrar 5? Pode, porque é menor do que o divisor. Só pode sobrar número que seja menor que o divisor. Então, nossa divisão está correta. Então, qual que é o resultado dessa divisão? 1725 dividido por 8 vai dar 215 e resto 5, porque não é exato, então tem que pôr 215 e resto 5. Quando acontece isso, eu tenho que pôr o resto junto. Porque se eu colocar que 1725 dividido por 8 é igual a 215, vai estar errado, porque não deu só 215. Deu 215 e sobrou um resto ali, 5. Então, eu tenho que anotar. Não posso colocar, que daí fica como se fosse exata. Vamos para um próximo exemplo. Aumentou um pouquinho, né? Mas é assim mesmo, não se assustem não. Bom, agora o que eu fiz? Eu coloquei aqui no divisor 2 algarismos. Ali em cima a gente precisava de saber a tabuada do 8. Agora, dona, eu preciso saber a tabuada do 23? Não, não preciso saber de cor a tabuada do 23. Você vai montar uma tabuada do 23. Vai fazer 23 vezes 1, 23 vezes 2, 23 vezes 3, 23 vezes 4, 23 vezes 5, 23 vezes 6, 23 vezes 7, 23 vezes 8, 23 vezes 9 no rascunho. Eu já fiz essa tabuadinha aqui no rascunho, porque a gente vai acompanhar ela, tá? Então, essa tabuada você tem que fazer no rascunho na hora de fazer a divisão. Que daí, se acompanhando a tabuada aqui, não vai ter erro na hora de fazer a divisão. Então, vamos lá. Começando pelo 9. Só o 9 dá para dividir por 23? Não, porque é menor. Então, tem que ser o 96. 96 dá porque é maior.
Olhando lá na tabuada, 23 vezes quanto que se aproxima do 96? Então, vamos lá. 23 vezes o que se aproxima do 96? Esse aqui que se aproximou, deu 92. Então, é 23 vezes 4. Então, a gente vai pôr o 4 aqui. Quanto que deu 23 vezes 4 lá? 92. Então, põe 92 aqui. 23 vezes 4, 92. A gente vai fazer a subtração. 96 menos 92 vai sobrar 4. O que eu faço? Abaixo o 8. Então, risca ele. Abaixo o 8. Quando eu abaixei o 8, ficou 48. 48 dividido por 23. Novamente, eu tenho que olhar na tabuada 23, ver quantas vezes que vai caber dentro desse. Qual que se aproxima? Então, é o 2 que se aproximou. O que se aproximou foi esse, o 2. Então, vou usar o 2, 23 vezes 2. Então, aqui é o 2. 23 vezes 2, 46. Então, sobra 2, porque 48 menos 46, 2. O que eu vou fazer agora? Vou abaixar o 8. Então, risca ele. Abaixei o 8. Quando eu abaixei o 8, ficou 28. 28 dividido por 23. Quantas vezes o 23 cabe dentro do 28? A gente sabe que é uma vez só. 1 vezes 23, 23. Então, vai ficar 28 menos 23. 28 menos 23, sobra 5. Sobrou 5. Tem número para baixar? Não, não tem algarismo mais para baixar. Então, terminou a divisão. Novamente, essa divisão não é exata. Sobrou um resto 5 aqui, tá certo? Sobra 5, tá, porque é menor que o divisor. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Então, o resultado dessa divisão lá em cima deu 421 e resto 5. Então, a gente vai anotar 421 e resto 5. Também deu resto 5. Na primeira deu resto 5, na segunda deu resto 5. Agora, já sei que todo mundo vai assustar. Nossa, que tamanho de divisão. Tem divisão por 3 algarismos. Então, aumentei aqui, tem 3 algarismos. Ai, dona, mas agora eu não sei a tabuada de 135. Claro que não, nem eu. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma tabuadinha do 135 no rascunho. 135 vezes 1, 135 vezes 2, 135 vezes 3, 135 vezes 4, igual vocês fazem as outras tabuadas. Então, eu já montei para adiantar aqui uma tabuadinha. 135 vezes até o 9, tá? Só não coloquei o 1 aqui, já comecei no 2, porque a gente sabe que 135 vezes 1 vai dar 135 mesmo. Então, não tem necessidade, tem coisa que não tem necessidade. Então, vamos lá, começando essa divisão. Se eu pegar só o 6, dá para dividir por 135? Não, ele é menor, não dá. Se eu pegar o 2 junto, se eu pegar 62, dá para dividir por 135? Não, ainda é menor. E se eu pegar o 1 junto, 621 dá? Dá, porque é maior. Então, 621 dá. Então, risca para saber que pegou até ali o 1, que senão faz confusão. Aí, eu vou olhar lá na tabuada para saber quantas vezes 135 cabe dentro de 621. Então, vamos lá. Qual que se aproximou do 621? Aqui é 675, passou. Então, o que se aproximou é esse aqui, 540. Então, eu vou usar aqui o 4. 4 vezes 135, 540. 540. Põe aqui e faz a subtração. 1 menos 0, 1. De 2 não dá para tirar 4. Empresta 1, fica 12 menos 4, que dá 8. E esse, como eu emprestei 1 daqui, esse 6 ficou valendo 5. 5 menos 5, 0. Sobrou 81. Pode sobrar 81? Pode, porque é menor que 135, então pode. Mas não terminou a divisão ainda, não é porque sobrou que já terminou. Tem o 0 para baixar aqui. Abaixa o 0. Agora ficou 810 dividido por 135. Daí eu tenho que ir lá na tabuada de 135 e ver qual que se aproximou desse ou deu exatamente esse. 810. Aí aqui deu exatamente 810. 135 vezes 6 deu exatamente 810. Então, aqui é o 6. 135 vezes 6 exatamente 810. 810 menos 810, nada. Já baixei o 0, só esqueci de marcar, tá vendo? Não pode esquecer. Eu já tinha baixado ele aqui, então tem que riscar para não se confundir.
Então, essa terceira divisão é uma divisão exata. Então, vocês viram que não é tão difícil assim fazer uma divisão por mais algarismos. Com um algarismo seria a tabuada, que você teria que decorar a tabuada 8, tabuada 9, tabuada 7. Agora, com 2 algarismos, você vai ter que montar a sua tabuada 23 para acompanhar. Com 3 algarismos, você vai ter que montar a sua tabuada do 135 para acompanhar e saber quantas vezes vai caber dentro. Então, não é difícil, só não pode ter preguiça. A última parte da nossa aula de hoje é as expressões numéricas. A gente vai voltar a estudar um pouquinho as expressões numéricas, que elas sempre vão acompanhar a gente. Então, as expressões numéricas, não sei se vocês lembram, são aquelas expressões em que aparecem vários números e várias operações, tudo numa linha comprida assim. E aí, o que a gente tem que fazer? Então, eu coloquei 2 exemplos aqui. Eu vou mostrar só o primeiro. Um exemplo aqui de expressão numérica. Tá? Tá vendo que tem um monte de número e um monte de operação? Tudo numa linha só? Bom, o que a gente faz quando a gente vai resolver uma expressão numérica? A gente vai resolvendo o que apareceu primeiro? Vou resolver aqui, né, do jeito que tá aqui? Não. Quando a gente vai resolver a expressão numérica, a gente tem que observar bem quais operações apareceram. Observem que tem adição, multiplicação, adição de novo, divisão, subtração, adição de novo, divisão de novo. Bom, então aqui apareceram as 4 operações que a gente já estudou: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então apareceram as 4 operações. Quando numa expressão numérica aparecem as 4 operações, a gente tem que obedecer a seguinte ordem. Primeiro, a gente vai resolver as multiplicações, eu vou abreviar aqui, e divisões. Multiplicações e divisões. Primeiras multiplicações e divisões. Por último, a gente vai resolver as adições e subtrações. Seguindo essa ordem. Então, como eu falei, primeiro multiplicação e divisão. E quer dizer as duas. Multiplicação e divisão. Bom, procura lá na expressão numérica. Tem multiplicação? Se tiver, risca ela. Tem que sempre marcar quem que você vai resolver primeiro. Tem multiplicação aqui, ó. Então, aqui é 2 vezes 3. Lembra do pontinho? Então, risca ela. Eu vou resolver essa multiplicação. Tem aqui divisão, porque é multiplicação e divisão. Divisão, vou resolver primeiro. Risca ela, 10 dividido por 2. Outra divisão, 8 dividido por 2. Então, eu risquei multiplicação e divisão, as duas. O que eu vou fazer com o restante? Copia. Tem gente, eu vi numa outra atividade, que não resolveu seguindo passo a passo. Tem que copiar o que não vai resolver. Por isso que a gente faz a marquinha. O que a gente marcou vai resolver. O que não marcou vai copiar. Então, aqui o 5 mais eu vou copiar. Cheguei na multiplicação. 2 vezes 3, 6. Bom resultado aqui. Copio o sinal de mais. Cheguei na divisão. 10 dividido por 2, 5. Copia o sinal de menos e copia o 3 e copia também o sinal de mais. Cheguei na divisão. 8 dividido por 2, 4. Então, agora acabou a multiplicação e divisão. Resolvi as duas. Só sobrou adição e subtração. Agora eu resolvo as duas na ordem que aparece. Tem gente que, numa outra atividade, eu vi que resolveu a de menos primeiro. Não vou resolver a subtração primeiro. Vou resolver na ordem que aparece. As adições e subtrações na ordem que aparece. Então, primeiro apareceu adição, 5 mais 6, 11. Aí eu vou pegar o resultado, mais 5. Então, 5 mais 6, 11. 11 mais 5, 16. 16 menos 3 vai dar 13. 13 mais 4, 17. Então, o resultado de toda essa expressão numérica deu 17. Então, a gente tem que obedecer uma ordem. Tem que prestar bem atenção nessa ordem. Segundo exemplo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é observar quais operações apareceram. Novamente, apareceram as 4. Tem adição? Tem. Aqui e aqui. Tem subtração? Aqui e aqui. Tem multiplicação aqui, tem divisão aqui. Então, tem as 4 operações. Como eu falei, a gente vai ter que obedecer a ordem. Primeiro quem?
multiplicações e divisões. Multiplicações e divisões. Tem multiplicação? Tem. Aqui, risca. Tem outra multiplicação aqui, 6 vezes 10, risca. Multiplicação, risquei. E divisão, divisão também. 10 dividido por 5. Então, risquei multiplicação e divisão, porque eu vou resolver as duas. O que faz com o restante? Copia, não tenha preguiça. 12 menos 5 mais. Aí, cheguei na multiplicação. 3 vezes 2, 6. Copio o sinal de mais. 6 vezes 10, 60. Copio o sinal de menos. Cheguei na divisão. 10 dividido por 5, 2. Vocês perceberam que acabou a divisão e multiplicação. Só sobrou? Ó, observem novamente como que ficou a linha. Sempre observando cada linha como fica. Só sobrou adição e subtração. Sobrou duas operações. Sobraram duas operações. Quem que eu vou resolver primeiro? Quem vier primeiro, na ordem que aparece. Ah, não posso escolher, vou resolver o 6 mais 60 primeiro. Não, não pode. Tem que ser nessa ordem. Então, apareceu subtração primeiro? Vamos resolver a subtração primeiro. Observe que lá em cima, no outro exemplo, tinha aparecido a adição primeiro. Eu resolvi ela primeiro, na ordem que está aqui. Então, agora eu tenho que vir na ordem que está aqui também, na ordem que apareceram. 12 menos 5, 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 60, 73. 73 menos 2, 71. Tá aí o resultado da nossa expressão numérica. Então, é só fazer com muita atenção, lembrar do passo a passo e não ter preguiça.